Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos ao Semanário Económico. Destacamos na presente edição as medidas financeiras de recuperação e econômica, uma iniciativa governamental visando, como de resto deixa antever a própria designação da iniciativa, recuperar financeiramente a economia ou as empresas severamente afetadas pelo contexto sociopolítico pós-eleitoral que se abateu sobre o país e particularmente no que diz respeito à esfera econômica. O governo apresentou então aquilo que é a sua abordagem para recuperar a economia. Vamos aos detalhes deste evento que marcou, do ponto de vista econômico, a última semana no nosso país. Linha de crédito bonificado e reestruturação de financiamento são apostas para impulsionar negócios, mas incerteza persiste. O governo está consciente das preocupações com a segurança das pessoas, bem como a propriedade privada e pública, e como isto afeta o investimento e as atividades econômicas do dia a dia. E é nesses termos que continuamos a trabalhar para a manutenção da lei e ordem, no resgate da confiança dos investimentos e melhoria do nosso ambiente de negócio. O setor privado receia que burocracia bancária e falta de garantias dificultem acesso ao financiamento. Se um crédito, pelo menos o que estamos a ver atualmente, pode levar 2, 3 meses a ser aprovado. Portanto, significa que até 30 de setembro poderemos não ter uma resposta a toda a demanda. A Associação das Pequenas e Médias Empresas defende a recuperação económica centrada em apoio às PMEs. Temos colegas que perderam praticamente tudo, juntamente com o governo. Estamos a trabalhar para que alguns fundos sejam colocados no mercado. Estamos em consulta permanente, estamos a dar as nossas contribuições ao governo. Vêm 3 linhas de financiamento que vão apoiar o setor empresarial. Este é o Semanário Económico. O setor das pequenas e médias empresas está em dinâmica de reorganização para melhor abordar os desafios atuais da economia. Temas como a desburocratização, o acesso ao financiamento, a sustentabilidade das pequenas e médias empresas estão no centro de atenção, num movimento que está sendo liderado pela Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas, a APME. Nós queremos desafiar os nossos associados para que compreendam que, na conjuntura atual da nossa sociedade, é importante começarmos a desenvolver outras iniciativas empresariais. Começando a transformar a matéria-prima moçambicana, os recursos moçambicanos. Há muitas potencialidades econômicas no país, quer nas áreas do turismo, da mineração, enfim, são vários. Então nós precisamos de partir para um processo de transformação desses recursos para que eles possam gerar mais
emprego para os moçambicanos. Você está com o Semanário Econômico. E está lançado então pelo governo e com alguma expectativa que rodeava este tema. Foi lançado então o plano financeiro, o pacote financeiro de recuperação da economia, que incide em apoios à iniciativa privada com vista à sua recuperação após as convulsões socioeconômicas que devastaram significativamente o setor privado, o setor empresarial, e nesse aspecto em particular as pequenas e médias empresas ressentiram-se efetivamente dessa situação. Comigo está o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, Osvaldo Maute. Boa noite, Osvaldo. E finalmente, e com alguma expectativa, temos o pacote de medidas de recuperação financeira, não é? Anunciadas agora para o governo, para, enfim, apoiar na retoma do crescimento econômico, e nesse particular também as empresas têm um papel importante. As PMEs foram particularmente atacadas e afetadas nesta situação. De uma forma geral, numa primeira reação, o que é que lhe pareceu esta iniciativa do governo? Boa noite, obrigado pelo convite. Bem, pronto, esta é uma matéria que foi anunciada, é uma matéria que ainda vamos estudar para ver se está dentro daquilo que é a preocupação das pequenas e médias empresas. Após a vandalização, como se viram, as pequenas e médias empresas foram as que mais sofreram com estas manifestações violentas. A PME em algum momento sinalizou que iria fazer também um levantamento seu. O governo já definiu o seu quadro de apoio, mais ou menos, mas esta avaliação dos danos, dos prejuízos do setor empresarial, PMEs, vai prosseguir por parte da PME. Com certeza, conforme fiz referência em outros eventos, a PME já esteve no terreno, a nível da província de Maputo, a fazer levantamento dos danos, né, causados, que são mesmo desastrosos. Então, esta é uma ação que ainda irá continuar a nível do país, não é? E que é de âmbito nacional. É do âmbito nacional. Sim, Neste sim. momento, nós temos já uma equipe na província de Gaza a fazer levantamento. Lamentar que esta ação é contínua e temos empresários a perderem quase tudo e outros sem saber como recuperar. Então, qualquer ação do governo com iniciativa de apoio às pequenas e médias empresas, em particular, sempre será bem-vindo. Osvaldo, muito obrigado. Já voltamos então para aprofundarmos um pouco aquilo que é a visão da Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas, este segmento que representa, segundo dados oficiais, acima de 90% do tecido empresarial privado nacional. O setor das pequenas e médias empresas em Moçambique enfrenta desafios significativos, desde a recuperação económica pós-crise até o acesso a financiamento adequado. Durante a 6ª sessão ordinária da Associação das Pequenas e Médias Empresas, empresários destacaram a necessidade urgente de fortalecer a industrialização, melhorar as condições de crédito e promover um diálogo eficaz com o governo para criar um ambiente de negócios mais favorável. Mas é importante realçar que nós também contribuímos com 46% da massa laboral no país. Assim como fica claro que deste conjunto das PMEs, mais de metade trabalham no setor do comércio. Então são
compras e vendas ou trocas comerciais. A industrialização foi apontada como um dos caminhos essenciais para fortalecer a economia e reduzir a dependência do setor comercial. O presidente desafiou os empresários a apostarem na transformação da matéria-prima nacional, aproveitando as zonas econômicas especiais e os incentivos industriais disponíveis. Na conjuntura atual da nossa sociedade, é importante começarmos a desenvolver outras iniciativas empresariais. Começamos a transformar a matéria-prima moçambicana, os recursos moçambicanos. Há muitas potencialidades econômicas no país, quer nas áreas do turismo, da mineração, enfim, são vários. Então nós precisamos de partir para um processo de transformação desses recursos para que eles possam gerar mais emprego para os moçambicanos. Os empresários também abordaram os impactos das recentes crises econômicas e atos de vandalismo que levaram muitas empresas ao colapso. Osvaldo Maúde revelou que a associação está a realizar um levantamento sobre os prejuízos sofridos pelas empresas em diferentes províncias, com especial enfoque em Maputo e Gaza. Lamentavelmente, é um cenário que ainda continua com mais agressividade. São bens perdidos, são empresários que estão a perder quase tudo. E nós já estamos em contacto, ou seja, em diálogo permanente com o governo, na busca de soluções para salvar essas empresas que continuam a sofrer. Entre as medidas em discussão, destacam-se 3 novas linhas de financiamento voltadas para a recuperação das PMEs, um fator que poderá impulsionar a resiliência empresarial. O setor das PMEs contribui com mais de 36% da receita fiscal do país, reforçando a necessidade de um ambiente regulatório mais favorável, com menor burocracia e carga fiscal ajustada à realidade do setor. E vamos olhar também para o detalhe esta dinâmica no setor das PMEs, com a Associação das Pequenas e Médias Empresas a tomar um conjunto de iniciativas visando devolver alguma esperança ou até mesmo imprimir um certo dinamismo a este setor que também, face ao contexto econômico atual, também a enfrentar desafios significativos. Conosco continua o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Osvaldo Maúde. Osvaldo, novamente, com enfoque nestes esforços visando a recuperação empresarial. Antes destas medidas financeiras de recuperação econômica, já o governo tinha sinalizado iniciativas como o Plano de Recuperação Empresarial, o Fundo de Desenvolvimento Local, em esforço para revitalizar as micro, pequenas e médias empresas que, como sabe, constituem a espinha dorsal da economia de Moçambique. Do ponto de vista da APME, como é que a organização se revê nestas iniciativas? Sente que vocês são alcançados por essas iniciativas e o que é que querem mais, se é o caso delas serem insuficientes? Bem, primeiro saudar esta iniciativa do governo, não é? E consideramos nós que este é um balão de oxigênio para a situação das pequenas e médias empresas. Como sabemos, as micro, pequenas e médias empresas já enfrentam a situação de falta de financiamento. Então, com estas iniciativas do Fundo de Desenvolvimento Local, Fundo ou seja, Plano de Recuperação Empresarial, nós achamos que vai revitalizar aquilo que é a economia e impulsionar o crescimento das pequenas, do setor privado, em particular as micro e pequenas e médias empresas. Então, nós queremos fazer parte, ou seja, a Associação das Pequenas e Médias Empresas gostaria de fazer parte destes fundos, não é? Normalmente, há sempre, quando se anunciam fundos, há sempre aquele debate
ao nível das pequenas e médias empresas? São os requisitos, são as condições que são exageradas ou não são compagináveis com as capacidades das PMEs? Como é que a APME está a pensar em tornar os seus associados, os seus membros elegíveis para que esses fundos não passem ao lado das próprias PMEs, que são o principal destinatário destes apoios? Bem, como sabemos que a Associação das Pequenas e Médias Empresas, o seu maior enfoque é na defesa de políticas públicas, não é? Também na questão de acesso ao financiamento. Para este caso, uma das grandes medidas é na formação, não é? Capacitação, principalmente em literacia financeira, para criar condições que as pequenas e médias empresas estejam à altura de boas práticas de gestão. Segundo, temos a questão da burocracia, não é, que existe para acesso ao financiamento. Esperamos nós que com o anúncio, não é, destes fundos, o acesso não seja digamos, de calcanhar de Aquiles para as pequenas e médias empresas. Como sabem, estão elas numa situação difícil. Então, o acesso a este fundo digamos, de extrema urgência. Oswaldo Bolt, qual é que, do ponto de vista da APME, pode considerar os aspectos positivos e, no sentido contrário, os aspectos críticos ou que consubstanciam desafios para a materialização, para a efetivação desses apoios, ou seja, para que esses apoios realmente resultem, as PMEs tenham acesso e prossigam com as suas atividades de uma forma mais sustentável? Bem, pronto, eu irei falar exatamente do apoio do Fundo de Desenvolvimento Local. Isto vai criar uma descentralização de financiamentos e assim estaria aqui a falar dos aspectos positivos, não é, desses anúncios do governo. Isto é, com o anúncio deste fundo, principalmente do Fundo de Desenvolvimento Local, iria aqui descentralizar aquilo que são a questão de acesso a financiamento. E na mesma senda teríamos aqui um desenvolvimento local, criando aqui cadeia de valor para as pequenas e médias empresas que se encontram no distrito sem acesso ao financiamento em particular. Agora, olhando para os desafios, trava-se com a questão de elegibilidade, não é? Como sabe, nos distritos os desafios são enormes para as micro e pequenas e médias empresas no acesso à informação, à formação e por aí em diante. Ao nível das PMEs, haverá um trabalho no sentido de preparar os seus associados, no sentido de poderem estar devidamente posicionados para acolherem esses apoios? Com certeza. O que a Associação das Pequenas e Médias Empresas irá fazer com as suas delegações a níveis das províncias, desenvolver linhas de apoio no que tange à capacitação, à informação, porque, como sabem, temos problemas de acesso à informação. Então, este é o papel da associação, de formar, capacitar, não é? É fazer chegar a informação como podem ser legíveis ao acesso destes financiamentos. Bem, neste momento, fazendo uma reflexão estratégica, a APME está num processo não diria de refundação, mas é uma renovação profunda. Quais são as grandes ambições para a associação neste novo contexto, num contexto particularmente desafiante da economia e, sobretudo, para as pequenas e médias empresas? É algo que já é conhecido, que as micro, pequenas e médias empresas têm problemas de acesso ao financiamento. E também com defesas de políticas e não só diálogo permanente com o governo no que diz respeito a impostos específicos, não é, para as pequenas e médias empresas. E também a questão da formação. Está no nosso plano transformar os informais para formais.
Isto, achamos nós que estaríamos numa situação de capacitar as micro e médias empresas matérias de gestão, por aí fora. Sim, também é uma preocupação da APME a questão da formalização das pequenas e médias empresas, para além dos aspectos de natureza tributária e fiscal. E queria desejar que a APME definitivamente logre esses intentos. São desafios muito grandes, são conversas já com alguma idade entre o setor privado e o governo, visando a melhoria do ambiente de negócio. Boa noite e obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos então prosseguir a nossa escalada. Vamos puxar mais um tema da atualidade informativa nacional. Diante de uma crise económica sem precedentes, o governo de Moçambique e o setor bancário lançaram um pacote de medidas financeiras para mitigar os impactos da recessão e revitalizar as empresas mais afetadas. Entre as principais iniciativas anunciadas destacam-se a reestruturação de financiamento concedidos às empresas e a criação de uma linha de crédito bonificada de 10 mil milhões de meticais destinada a micro, pequenas e médias empresas. O pacote surge num momento crítico em que o PIB moçambicano sofreu uma contração de 4,9% no último trimestre de 2024, reflexo das manifestações violentas e do impacto de choques climáticos. Que o governo convidou o setor bancário para ser parte da solução, que rapidamente respondeu com medidas imediatas que acreditamos que vão contribuir para a recuperação da economia. Nestes termos, saudamos efusivamente a Associação Moçambicana dos Bancos, tanto em representação do setor bancário, por disponibilizar soluções financeiras de apoio à tesouraria e investimento das micro, pequenas e médias empresas. No entanto, apesar do otimismo do governo, o setor privado alerta que a crise cambial e a dificuldade no acesso a divisas continuam a ser entraves significativos para a recuperação económica, podendo comprometer a eficácia das novas medidas. A Associação Moçambicana de Bancos apresentou duas medidas principais para apoiar a recuperação das empresas. A primeira é a reestruturação de financiamentos concedidos às empresas, permitindo que negócios afetados pela instabilidade renegociem os seus créditos junto dos bancos. Segundo o presidente da Associação Moçambicana de Bancos, Teotónio Comiche, a reestruturação está aberta a empresas de todos os setores que comprovem dificuldades, sujeitas à análise de risco e avaliação caso a caso. Os bancos estão prontos para trabalhar com as empresas que realmente necessitam de apoio. O processo será criterioso, mas permitirá aliviar a pressão financeira sobre os negócios mais afetados. A oferta de soluções financeiras que viemos fazer centra-se em dois eixos, que são reestruturação do financiamentos concedidos às empresas afetadas pela instabilidade pós-eleitoral, linha de crédito bonificada global para impulsionar a recuperação económica e garantir a sustentabilidade das empresas. A segunda iniciativa, considerada mais significativa, é a linha de crédito bonificada global, um fundo de 10 mil milhões de meticais destinado a MPMEs. O crédito poderá ser utilizado tanto para capital de tesouraria quanto para investimentos, com condições diferenciadas. Para capital de tesouraria, o empréstimo terá um prazo máximo de 12 meses, enquanto para investimentos poderá ser concedido por até 5 anos. A taxa de juro fixada será de 15% no primeiro ano, reduzindo-se para prime rate menos 4% nos anos seguintes. Além disso, as empresas poderão solicitar até 20 milhões de meticais, desde que tenham a sua situação fiscal regularizada e não apresentem incumprimentos junto do Estado. As condições foram pensadas para garantir que as empresas tenham acesso a financiamento acessível e sustentável, sem comprometer a estabilidade do sistema financeiro. Esta linha destina-se para financiar os componentes de tesouraria
e investimento a uma taxa bonificada. O montante disponível global é de 10 mil milhões de meticais. Tendo presente a dimensão da empresa, o montante máximo que cada empresa pode aceder é de 20 milhões de meticais. E está previsto um mecanismo de controle para assegurar que cada cliente beneficie até o limite de 20 milhões de meticais no sistema financeiro. A implementação das medidas terá início em 1 de março de 2025, com prazo até 30 de setembro do mesmo ano. O setor empresarial recebeu o anúncio com expectativa, mas também com ceticismo. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, alertou que as iniciativas são um passo positivo, mas não resolvem desafios estruturais como a escassez de divisas e a dificuldade de financiamento a longo prazo. As empresas precisam de estabilidade financeira e previsibilidade para planearem o futuro. Estas medidas são um alívio temporário, mas não substituem reformas mais profundas, afirmou Vuma. Nós iniciamos a apresentação do clamor das empresas no passado mês de outubro. Elencamos um conjunto de medidas de segurança administrativas, financeiras, tributárias, e já tivemos resposta em tão pouco tempo, e mesmo antes da aprovação do programa quinquenal. Já temos a questão dos óleos e sabões, e hoje efetivamente estamos a conhecer o instrumento mais importante que o setor privado ansiava. Ainda assim, com vontade de ouvir mais medidas que concorram para este efeito. A crise cambial mencionada pela CTA continua a ser um obstáculo significativo. A escassez de dólares tem dificultado a importação de insumos essenciais para a indústria e o comércio, levando os custos operacionais. Sem uma solução para esse problema, há o risco de que o crédito bonificado não seja suficiente para recuperar plenamente a economia. Além disso, a adesão ao programa dependerá da capacidade dos bancos de processar rapidamente os pedidos de financiamento, bem como da clareza dos critérios de aprovação. Empresários também questionam se a distribuição dos 10 mil milhões de meticais será equitativa entre setores estratégicos e pequenas empresas em dificuldades. Durante o lançamento do pacote financeiro, a ministra Carla Louveira garantiu que o governo está a trabalhar numa solução de médio prazo, que inclui a criação do Fundo de Garantia Mutuária. A medida relativa à reestruturação de financiamentos concedido às empresas, que visa garantir maior flexibilidade financeira, sendo esta uma medida exclusivamente direcionada às empresas que foram afetadas pelas manifestações violentas mediante solicitação do cliente. Portanto, esta é uma medida que vai permitir, às empresas recorrerem para reestruturar o seu financiamento existente, negociando novos prazos e eventuais, isenção de multas. A segunda medida, que também foi referida, que é a disponibilização de uma linha de crédito bonificada num montante global de 10 mil milhões de meticais, com vista a financiar a tesouraria e o investimento, impulsionando a recuperação econômica e garantindo sustentabilidade das empresas, com taxas de juro bonificadas, isenta de comissões e disponível até 30 de setembro de 2025. O sucesso destas medidas dependerá de uma execução eficiente e de um acompanhamento rigoroso, tanto por parte do governo quanto do setor bancário. A recuperação econômica de Moçambique está em jogo e a capacidade do país de superar os desafios atuais será determinante para garantir um crescimento sustentável nos próximos anos.
As medidas financeiras anunciadas pelo governo de Moçambique e pela Associação Moçambicana de Bancos são um passo importante para apoiar as empresas afetadas pela crise política e económica, mas serão suficientes para garantir a recuperação do setor privado? Com um pacote de 10 mil milhões de meticais em crédito bonificado e a possibilidade de reestruturação das dívidas existentes, as iniciativas têm potencial para impulsionar a economia, mas o setor privado alerta para obstáculos que podem limitar o seu impacto. O diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Eduardo Sengo, destacou que as empresas esperavam medidas de resgate mais robustas e uma mais flexibilização nos critérios de acesso ao crédito. Aliás, se uma empresa for tomar, como disse o presidente da CTA, for tomar este crédito e a situação prevalecer, a situação de inadimplência vai aumentar. Mas também há uma componente do custo de vida. Portanto, o pacote custo de vida que o Estado também quer fazer. Portanto, o resgate é das empresas, mas também, entre aspas, para a população, cidadão normal, no seu ponto de vista do seu custo de vida. Portanto, essas medidas também que continuam a perfilar em diversas perspectivas, já vimos através do IVA, vimos através tanto do combustível, mas provavelmente pode continuar a fazer mais, aprofundar e tentar, de facto, garantir que o custo de vida seja o mais comportável. Embora as medidas de recuperação económica tenham sido bem recebidas, a CTA considera que há desafios significativos para a sua implementação. Um dos principais entraves é a lentidão dos processos de aprovação de crédito. Segundo Eduardo Sengo, os bancos têm demorado mais tempo a processar pedidos de financiamento, o que pode comprometer a eficiência do programa. O que eu posso dizer é o seguinte, geralmente este tipo de resgate, pacotes de resgate, tem que ser vinda de instituições, de fundos alternativos, não da banca comercial. Porque a banca comercial tem todo o risco por gerir, tem a questão da rentabilidade, tudo isso. É um esforço, poderia ser melhorado, mas é um esforço que a banca comercial faz. Outro problema apontado é a falta de garantias, já que muitas empresas perderam património durante os distúrbios registrados no final de 2024. O risco é que estas linhas de crédito se tornem ociosas, pois as empresas afetadas pela crise podem não conseguir cumprir os requisitos tradicionais exigidos pelos bancos. Há mais duas soluções que estão a caminho. Não vou mencionar, mas já em diversos fóruns já mencionamos já mais duas soluções que é de mesmo fundos alternativos que estão a caminho, que poderão, portanto, apoiar ainda mais ou robustecer este apoio do ponto de vista da recuperação empresarial. Agora, há um outro aspecto, que é a questão da reestruturação. Portanto, as empresas afetadas também têm créditos com a banca. Outro ponto crítico destacado pelo setor privado é o custo de linha de crédito bonificada. Com uma taxa de juro fixa de 15% no primeiro ano, o financiamento pode não ser suficientemente acessível para muitas empresas que enfrentam dificuldades financeiras. Embora 10 mil milhões de meticais sejam um montante significativo, a taxa de juro poderia ser mais baixa para um fundo de resgate. Durante a pandemia de Covid-19, a linha de crédito do BNI foi concedida a uma taxa de 7%, com financiamento alternativo do INSS. Neste caso, os bancos comerciais estão a financiar o crédito com base nos depósitos dos clientes, o que implica custos mais elevados, explicou Sengo. Em termos de valor, até é muito significativo. Não é? 150 milhões de dólares, convertendo 10 milhões de meticais, 150 milhões de dólares é um fundo bastante significativo, não é? Pelo menos para apoiar o resgate das empresas que estão em dificuldades. A questão que se coloca tem a ver com as condições que estão associadas e, obviamente, a adequabilidade. Portanto, essa adequabilidade, a questão da própria taxa de juros, que 15% é muito boa para uma vida normal. A CTA reconhece que as medidas financeiras são um passo positivo, mas insiste que são insuficientes para garantir uma recuperação económica sustentável. Além da questão do crédito, o setor privado defende que é essencial resolver problemas estruturais como a crise cambial, a falta de segurança e o elevado custo de vida. Para estas linhas, esses apoios todos funcionarem, é preciso que de fato essa situação se observe. Aliás, se uma empresa for tomar, como disse o presidente da CTA, for tomar este crédito
e a situação prevalecer, a situação de inadimplência vai aumentar, tanto no mercado. Então, é preciso. Nós gostaríamos que o mais cedo, breve possível, sabemos que há um diálogo, como tem sido anunciado, político, onde o chefe de Estado anunciou que tinha chegado ao acordo com as empresas, os partidos políticos, do ponto de vista dos termos de referência, para que vai levar ao fim dessa instabilidade política. Então, nós queríamos que o mais breve possível fosse anunciado e, de fato, serenasse os ânimos daqueles que tanto estão nessa situação. Mas também há uma componente do custo de vida. Portanto, o pacote custo de vida que o Estado também quer fazer. Portanto, o resgate é das empresas, mas também, entre aspas, para a população, cidadão normal, no seu ponto de vista do seu custo de vida. Portanto, essas medidas também que continuam a perfilar em diversas perspectivas, já vimos através do IVA, vimos através tanto do combustível, mas provavelmente pode continuar a fazer mais, aprofundar e tentar, de facto, garantir que o custo de vida seja o mais comportável. O setor privado espera que, além das medidas já anunciadas, o Governo e o Banco de Moçambique adotem soluções adicionais, incluindo fundos alternativos para apoiar a recuperação das empresas e reformas que melhorem o ambiente de negócios no país. Com a linha de crédito e a reestruturação das dívidas disponíveis até 2025, resta saber se as empresas conseguirão recuperar os desafios burocráticos e financeiros a tempo de garantir a sua sobrevivência. Você está com o Semanário Econômico. Para o nosso tema de fundo, fomos ao encontro do empresário Kekobad Patel, o empresário com quem tive o privilégio de, ao longo destes vários anos de acompanhamento do processo econômico de Moçambique, ter com ele discutido uma série de questões à volta, sobretudo, do processo de desenvolvimento do nosso setor produtivo, mesmo que dizer do nosso setor privado. Kekobad Patel, ativo nas lides associativas empresariais em Moçambique, ele que também teve o privilégio de testemunhar uma série de processos de florescimento do nosso setor privado, como se refere recentemente, recuperação do nosso setor privado. Temos este contexto específico, as circunstâncias atuais que é Kekobad Patel, mas o nosso setor privado vive de recuperação em recuperação. Correto. O que é que está a falhar? Muito obrigado pela oportunidade. É verdade, João Carlos, já vimos assistindo a estas cenas ao longo destes 40 e tal anos, quase 50 anos. E eu tenho o privilégio de ter estado antes da independência e nunca assisti cenas idênticas àquelas que estou a ver hoje. É verdade, são contextos diferentes, estou a falar antes da independência, havia proteção. E há exemplos muito práticos e fáceis de se perceber. 1975 foi o fim do ano, foi o final da Guerra do Vietnã. Durante aqueles anos todos em que os gringos lá estiveram, bombardearam aquilo até dizer chega. Campos devastados, etc. Vem o final da guerra, há a reunião entre o Norte e o Sul, deixou de haver aquela separação. Arrancam com a agricultura. A situação deles não era diferente da nossa. Arrancam com a agricultura. Hoje ultrapassaram-nos em tudo. A pergunta que se faz: como? Porquê? Estavam muito abaixo de nós em relação à castanha de caju. Hoje são um dos maiores produtores mundiais. Na parte agrícola, arroz. Chamemos-lhe o que quisermos, há de encontrar resultados. E eu gostava de fazer uma pergunta hoje aos... Sofreram uma devastação eventualmente pior que a nossa.
Também não estou a dizer que não sofrem tempestades climatéricas que normalmente. Nós temos este azar de estarmos numa zona que periodicamente tem E esse período agora até está a acontecer uma coisa, é que está-se a diminuir. Antes era quase 5 em 5 anos é que a gente via aí um tufão ou uma tempestade. Agora é praticamente todos os anos. Portanto, há de facto aspectos que não estão a ser levados em consideração. Então, andamos sempre a correr atrás dos prejuízos e não somos capazes de prever as coisas como deve ser. Então, quando vejo na agricultura, então, olha o estado em que está a agricultura, olha o estado em que está a indústria, olha o estado em que está, portanto, a única coisa que vai sustentando isto agora ultimamente são a indústria extrativa. Mas a indústria extrativa, o carvão não se come, e o Zé Povo precisa de comer. Como é que é possível, com 37 ou 38 milhões de hectares de terra que temos, ainda só estamos a trabalhar com 5? E mal. Se eu for a fazer a pergunta daquilo que gastamos para pôr o software, para produzir o arroz, e disser assim, digam-me lá qual era o yield do arroz naquela altura e o que é hoje, por tonelada. Ainda hoje, praticamente, estamos na mesma situação que estávamos há 30 anos atrás. Então, o que é que andamos a fazer? Entretanto, vimos aí programas monumentais a nível da agricultura. E o que é que deram? Quanto dinheiro se enterrou na agricultura? Vamos oferecer o quê? Andamos a fazer aí photoshows, de mandar trazer tratores para oferecer ao camponês o trator. Então, enquanto não tivermos uma estratégia de desenvolvimento séria, honesta, clara, transparente, onde envolvemos todas as pessoas, a pergunta que se faz é, mas já fizemos esse exercício anteriormente? Dou-te um exemplo da Agenda 2025. Foi feita na altura, com todas as pessoas envolvidas nisto, incluindo o próprio camponês. E tínhamos um capítulo específico de desenvolvimento rural. Porque todo um desenvolvimento não é possível de se fazer se não prepararmos as pessoas e educarmos as pessoas para atacar esses Sim, para o processo. Então, o que é que estamos a fazer? Abrimos milhares de escolas por aí fora, é verdade, mas eu não tenho educação. Não tenho a educação como deve ser. A formação. Andamos aí a fazer essencialmente para advogados e economistas, mas aquele que sabe fazer, aquele que tem que mexer a terra, aquele que tem conhecimento de como é que eu devo plantar, estar lá para ver, nada. Não fizemos nada. Não estamos a formar essas pessoas. Nós temos agora este contexto. Fizemos até esta altura da nossa conversa uma retrospectiva e mostra que realmente vivemos de crises cíclicas e sistemáticas. Variam os contextos, mas as causas fundamentais são as mesmas. Neste momento temos esta mais recente crise que resulta das convulsões pós-eleitorais. Estão a ser anunciadas um conjunto de iniciativas para recuperar a economia, para recuperar o setor privado. Do seu ponto de vista, tem otimismo que estas iniciativas desta vez resultarão numa recuperação sustentável, sublinho, sustentável, do nosso setor empresarial privado? Tenho as minhas dúvidas de que venha a resultar naquilo que se espera. O que estamos a fazer é uma medida para conter um pouco, ou pelo menos responder a algumas preocupações que a população tem de comer e que os preços são altos e, portanto, estamos a baixar. Mas isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Isentar
Eu quero ver onde é que o Estado vai buscar depois dinheiro para pagar a parte do sector público. Se desata para aí a isentar tudo e todos. Portanto, esta é uma medida temporária. Não pode durar mais de 6, 8 meses, ou se calhar até o final do ano. Depois disso, até lá, é preciso tomar medidas muito mais claras. Como é que eu arranco com a minha produção de comida? O que é que seriam medidas muito mais claras, do seu ponto de vista? Ter um programa económico de desenvolvimento que responda claramente às necessidades atuais que a população tem. As preocupações que a população tem é que não come. Basta ver porque é que sempre alegam aí nas manifestações, é o custo elevado, é não sei o quê. Então, o governo não pode só correr atrás de resolver o problema do custo, se não resolve o problema na fonte. Mais outro aspecto. Mesmo que deem todas estas vantagens, desgraçadamente, transformamos o nosso país num país importador em vez de ser um país produtor. Se for a ver a área da produção, veja o estado em que está a agricultura e veja o estado em que está a indústria. São motores de desenvolvimento de qualquer economia. O que é que está a acontecer nestas duas áreas? O que é que a gente vê? Portanto, quem é que até agora está-me a falar, a dizer, estas são medidas, a coragem de dizer, estas medidas são temporárias para resolver um problema, neste momento, que é temporário, digamos assim. Estamos todos à espera que o problema político se resolva, que as pessoas fiquem calmas, comecem a trabalhar. Mas para começar a trabalhar, precisa ter todo este ambiente, primeiro, seguro, para garantir que aquilo que ele vai começar a fazer, no dia seguinte não veja as coisas destruídas. Não é possível, ninguém vai fazer isso. Temos que estar claro. Agora, quais são as causas, o que é que levaram, como é que se pode, digamos, ultrapassar? Porque os acontecimentos já foram, já aconteceu. Então, como é que eu faço isto para avançar neste processo? Um dos aspectos pelos quais se está a tentar atacar esta crise é apoiar a retoma do setor privado. Fez referência que o pré-requisito é segurança, sem segurança não há regresso dos investimentos. Entretanto, em contextos diferentes, o setor privado foi recebendo um conjunto de apoios através de diferentes iniciativas. A crítica que existe é que também isso criou um ciclo vicioso de dependência do setor privado destas ajudas, destas caridades, que o nosso setor privado não consegue de por si sobreviver sem estes apoios, sem estas concessões, sem estes donativos em última instância. Qual é a reflexão que faz sendo uma pessoa que testemunhou esses diferentes momentos do nosso setor privado? É evidente que primeiro temos que ver quantos verdadeiramente empresários nós temos para trabalhar e fazer estas coisas. Muitas das áreas económicas foram fruto de privatizações do que era aparelho estatal na altura, ou empresas estatais, e trouxeram para dentro das suas próprias empresas, alguns individualmente, outros em conjunto, outros a formarem empresas, trouxeram a mesma mentalidade de esperar o apoio. E, desgraçadamente, esta mentalidade passou para a generalidade, passou a ser parte da nossa cultura. Estamos a pedir. Sem pedir não vamos fazer nada. Agora, a pergunta, eu também costumo fazer esta pergunta, mas eu tenho tudo. Tenho terra, tenho água, tenho microclimas, tenho gente que consegue trabalhar. O que é que me falta? Brain. Falta-me brain, falta gente que sabe fazer estas coisas. Portanto, teoria é muito bonito, a prática é outra. Venham as consultorias todas que disseram que é possível fazer isto e aquilo. Onde está a pessoa que vai fazer?
Eu tenho uma posição relativamente até às consultorias muito clara. Aquilo que faz a consultoria é fazer um levantamento da situação, ver onde estão os defeitos e sugere uma outra coisa. E depois vai-se embora. E quem vai implementar é outra pessoa. Se é que vai implementar. Ou, entretanto, não meterem o processo dentro da gaveta. Temos de sair deste ciclo vicioso. Claramente temos de sair. E temos que ter a humildade de aceitar que nós não sabemos ainda fazer a agricultura como devemos fazer. Esta passagem da agricultura rural para uma agricultura empresarial requer condições, acima de tudo, de pessoas que sejam formadas nesta matéria. Porque vê que a seguir à agricultura, tu desenvolves a indústria, a agroindústria. Estas choradeiras todas as vezes que a gente vê, tenho muito tomate aqui e está-se a estragar. Pois. Mas porquê que está-se a estragar se há pequenas indústrias que podem transformar aquilo em tomate de pasta e nós vamos ali aos supermercados e encontramos tomate de pasta, a pasta de tomate vinda de fora. Ao mesmo tempo estamos a importar tomate. E depois vamos tomar, quer dizer, este para mim é de facto um anacronismo para que eu não sou capaz, não cabe na minha cabeça, eu não sou capaz de aceitar isto. A atual crise tem ou não oportunidades de se empreender esta transformação e atacar as causas fundamentais, de um lado, da consolidação do nosso setor privado, para que ele possa se robustecer, crescer sustentavelmente, e ao mesmo tempo que temos estes impactos socioeconómicos desejados, incluindo e sobretudo no setor da agricultura? João Carlos, a minha resposta é que se não mudamos, não fazemos qualquer coisa, vamos nos enterrar cada vez mais. Mudar mentalidade. Mentalidade, processos, abordagem dos assuntos, saber priorizar o que é fundamental priorizar neste momento e não ir para coisas fáceis, ir para as coisas mais difíceis que requerem trabalho, que é a coisa que está a faltar aqui neste nosso país. É a gente que se dedica ao trabalho com seriedade e não olhar somente... eu estou a dizer isto porque quando vejo o vietnamita nas mesmas condições em que estava a minha população aqui no país e que arrancou e está lá e que come e tá, quer dizer, porquê é que a minha gente aqui ainda continua a morrer à fome, pá? Alguma coisa está errada. Esta coisa que está errada é o espírito de trabalho. Tenho esta vocação ou não tenho? Penso que muito dos nossos companheiros que estão na zona rural têm, porque estão a sobreviver à custa do seu trabalho, daquele hectarezinho ou as centenas de metros quadrados que têm, produz a comida para se sustentar. O problema surge quando ele fica afogado em água, por razões climatéricas, lá temos que ir correr para o ajudar. E isso traz gente de fora, portanto, as ajudas vindas de fora. E começas a mentalizar as pessoas a viverem constantemente nessas ajudas. E qual é a recomendação ou o aconselhamento que faria para os seus colegas do próprio setor privado? Falou aqui de mudança de mentalidade, na questão macro, provavelmente, ao nível de políticas e abordagens, ao nível do próprio setor privado, o que é que está a falhar com as nossas empresas? Eu penso que não há mais empresários na agricultura porque ninguém quer assumir riscos. Começa logo lá. A agricultura é uma atividade de risco. Porque não tem, neste momento, condições colocadas, não existem condições fora da minha área da produção que me apoiem, portanto, onde está a infraestrutura? Se eu produzo, não tenho estrada para tirar. Ou se chove, a estrada está incompleta. Fico com a minha pena, assumi um risco perante a banca, tenho que ir a pagar e não tenho momentos da saída. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quer dizer, porquê é que não dá para sentarmos aí um grupo de pessoas que estão interessadas nisso e conhecem isso, conhecem de GG,
E se não estão todos, porque não trazemos alguns aqui da nossa vizinhança, pá. Agricultores bem-sucedidos na vida, pá. Sim. Procurar saber deles, pá, o que é necessário Já fazer. tivemos a experiência dos agricultores sul-africanos no Niassa, mas parece que voltaram, não é parece, voltaram mesmo. Porquê? Porque os abandonamos. É ele que tem que construir estrada. Ele não vai construir estrada, não é função dele. A função dele é produzir. Então, quando não temos infraestruturas colocadas em lugares de produção, sei que sem dinheiro não se faz todo este trabalho. O país é grande, o país é vasto e tem pessoas dispersas em vários locais, distantes uma da outra. Não vais conseguir levar. Felizmente agora já há outros métodos de criar a energia, mas estender cabos de energia era sempre um bico de obra. Tem custos elevadíssimos e não tem depois, digamos, os consumidores que a eletricidade precisa, ou a EDM, neste caso aqui, para viabilizar o investimento que está a fazer. Sim. Então temos em contrapartida hoje, pá, já temos, este é um país cheio de sol, pá, toda hora, quase 365 dias por ano é de sol, tirando um ou outro momento. E até mesmo nos dias em que agora já não tens a luz, não tens o sol a brilhar, a bateria já nos dias anteriores, tens baterias hoje que aguentam a carga durante algum tempo. Então, é possível olhar, temos que começar a olhar para estas coisas. Depois, eu já nem falo, hoje produz-se muito já com tecnologia moderna. Gota d'água, poupar água. Como é que é? Água que não existe. Em países onde não existe água, poupa-se água. A agricultura é feita por gota a gota, para utilizar a água a gota. Sim. Regada e pronto. Mas muita eficiência. É eficiência. Sim. Agora, havemos lá chegar. Primeiro precisamos saber produzir aquilo que precisamos. Não vai ser fácil resolvermos este problema todo na globalidade sem primeiro olharmos, mapearmos quais são as nossas regiões mais ricas neste momento em termos de produção. Colocar lá todos os meios necessários para os futuros agricultores possam de facto encontrar lá. Não tem que andar à procura de água, não tem que andar à procura, a estrada não é considerar. Sim, se calhar nem falo de alcatroar logo à partida, mas pelo menos sejam transitáveis. Ter ali gente que sabe. Vou concluir mais ou menos como começamos. Estas medidas que estão a ser tomadas, no seu ponto de vista, não trarão resultados transformadores ou não alcançarão essa recuperação do nosso setor empresarial? São medidas que tu podes dizer que são de cariz fiscal neste momento ainda. Arranjas umas linhas de crédito que chamas de bonificadas, mas a última que eu vi que os meus colegas me apresentaram lá no outro dia na reunião sobre este processo de recuperação. Quando falas de 15% de taxas de juro na agricultura, com todos os riscos que a pessoa tem, nada disso, pá. E temos ajudas externas. Eu dou-te um exemplo muito flagrante. Cheias de 2000 na zona sul do país. Afogou a Gaza. Recuperação, como foi feita? A USAID meteu-se neste barulho. As pessoas queriam trabalhar, queriam recuperar. Eu não posso ficar aqui à espera até que queremos trabalhar. E tu tiveste micro empresários, tiveste empresas onde esses micros se abasteciam, também tinham sido afetadas. Fizeram um empréstimo. Sabes qual foi a taxa de juros que essas empresas tiveram que pagar? 8%. Porquê? Porque o backup, o governo tinha uma parte, portanto, aliás, através dos bancos comerciais,
mas tinha a garantia da USAID de que, havendo um falhanço por razões fora do controle a banca não sofreria, porque estamos a falar de uma banca que também tem os seus acionistas, precisa ganhar dinheiro, tem que preservar, tem aquelas normas internas, paga. Portanto, isso temos que perceber que também são privados e que estão a fazer este trabalho. Agora, tem que haver aí outras entidades fora deste circuito que garantam este processo. Portanto, o problema da fiscalidade, o problema, portanto, do financiamento, não vai ficar resolvido se também o resto do ambiente não acompanhar. Não acompanha. Patel, eu estou muito grato por esta reflexão que fizemos. Cá voltarei mais vezes, seguramente, para abordarmos uma série de questões e esperamos dias melhores para o resto de 2025, que começou como começou. Eu não tenho dúvidas que o nosso país tem tudo, pá. Somos um país abençoado. Eu tenho terra, eu tenho água que nunca falta, rios que nunca secam, pá. É só olhar para os principais aí. Tenho microclimas, pá. Come on, pá. Com isto tudo, o que é que me falta? Tenho recursos minerais, tenho a área naturais, pá. A pesca da situação em que se encontra. Agora, com a aquacultura, pá, o que é que eu posso produzir? Sim, há uma... Eu consigo chegar lá. Portanto, não podemos perder a esperança que este país pode andar. É difícil aceitar, aceitar que essas coisas que as coisas não estejam a andar. Não estejam a resultar. E não pode haver nenhum cidadão neste nosso país para morrer de fome. Pode não ter as tais 3 refeições que foram prometidas. Lá na FAO, a dizer que 90% da população come 3 refeições por dia. Mas aqui, pelo menos uma para começar, para depois ir subindo para a segunda e ir para a terceira e melhorar a sua vida. E, eventualmente, vender os excedentes. Estivemos, então, em tema de fundo. Hoje analisamos o processo econômico, o atual contexto, as lições aprendidas de crises passadas e como é que Moçambique, o setor privado, a economia, pode abordar não só os problemas presentes, os problemas atuais, mas também os problemas potencialmente existentes para o futuro sustentável da economia de Moçambique. Você está com o Semanário Econômico. Estamos próximos do fecho da presente jornada informativa aqui na STV Notícias, no Semanário Econômico. Tempo para recordarmos os principais momentos que definiram a presente edição do nosso programa. Governo e bancos lançam medidas para apoiar empresas em crise. O governo convidou o setor bancário para ser parte da solução, que rapidamente respondeu com medidas imediatas que acreditamos que vão contribuir para a recuperação da economia. O CTA alerta para desafios na implementação das linhas de crédito e na reestruturação das dívidas. Geralmente, este tipo de pacotes tem que ser vinda de instituições, de fundos alternativos, não da banca comercial. Sexta sessão ordinária da Associação das Pequenas e Médias Empresas defende recuperação econômica centrada em apoio às PMEs. Esperamos nós que, com o anúncio desses fundos, o acesso não seja, digamos, de calcanhar daqueles para as pequenas e médias empresas. Como sabem, estão elas numa situação difícil. A recuperação empresarial deve transcender medidas paliativas para que seja sustentável, defende o empresário Kekobad Patel. A indústria extrativa, pá, o carvão não se come, pá. E o Zé Povo precisa de comer. Como é que é possível, com 37 ou 38 milhões de hectares de terra que temos, ainda só estamos a trabalhar com 5? E mal, daquilo que gastamos para pôr o software, para produzir o arroz. E disser assim, digam-me lá qual era o yield do arroz naquela altura e o que é hoje, por tonelada. Ainda hoje, praticamente, estamos na mesma situação que estávamos há 30 anos atrás. Então,
O que é que andamos a fazer? E é tudo por hoje quanto ao Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia, agradecemos por isso, renovamos o convite para que volte a estar conosco na próxima semana, quando forem 22 horas exatamente aqui na STV Notícias. Convidamos ainda a continuar a seguir a restante programação deste seu canal de eleição, que é STV Notícias. Da nossa parte, uma boa noite e até para a semana. PNI, milhões de braços, uma só força.